avenida esquerda, depois a esquerda de novo. Bem-vindos a mais um episódio da Confraria dos Canalhas. Hoje com a presença ilustre do mestre em História, Márcio. Fez um trabalho magistral sobre outro mestre do quadrinho, Alan Moore. E o nosso já conhecido Sérgio, o testículo esquerdo do Neil Young, que vocês devem ver, ou já viram, ou verão em um outro episódio. As ideias elas servem para desconstruir, que anteriormente, né? Peraí. No documentário ele cita a vingança do Buffon. And so, as far as they were concerned, if I was an award winner, then I was an English genius. Porque essa tentativa que a arte faz de construir uma relação com o futuro, né? De projetar uma imagem de determinada pessoa, eterna, né? Ela acaba desconstruindo a imagem, né? Tanto que ele fala o seguinte, uma pessoa, quando ele vai falar do campo da fama, né? Vai falar assim, se uma pessoa fosse famosa no século XIX, ela seria conhecida por 100 pessoas, ou no máximo ela seria o Papa, né? Que o Papa era conhecido. Hoje já a arte, né? A poesia, a literatura, né? Ou então os quadrinhos, eles podem lá tornar uma pessoa conhecida, mas eles podem também apropriar da imagem dessa pessoa e desconstruí-la. Você acha que ele sofre disso? O Alan Moore sofre disso hoje com as obras dele? Como assim? Dessa desconstrução? Eu acho que as obras dele são bem hoje apropriadas e são... Por exemplo, se pegar um antes de Watchmen, né? Sim. Ou então pegar uma obra dele quando é apropriada para o cinema. Quando você diz antes de Watchmen, aquelas séries que saíram recentemente, né? A Marvel, a DC publicou e... capitalizou um pouquinho. Né, os personagens e contando histórias de como se... Antes, né? Porque a gente tem que ver que são produtos, né? Os personagens, eles são produtos. Aliás, aquela série vai entrar na canalice morta. Tem uma outra coisa... mas essa canalice a gente não gosta, não. Tem uma outra coisa que presta dentro dessa obra, né? Mas é porque a obra dele é fechada, né? Sim. Mas tem algumas pontas que dá pra imaginar. Doctor, I think we're losing you. Ao longo do tempo, ele até questionou uma questão relacionada à apropriação, né? Que as obras dele têm sido feitas, né, pelo cinema. Por exemplo, né, a crítica é porque geralmente quando a gente pensa a linguagem dos quadrinhos, a gente sempre fala e relaciona a linguagem do cinema. É como, por exemplo, pega o Will Eisner. A gente fala que o Will Eisner é cinematográfico, só que o Will Eisner não é cinematográfico. Ele é quadrinístico. Ele trabalha a potencialidade, né, na linguagem dos quadrinhos, não pensando no cinema, ele trabalha pensando nos quadrinhos, né? Apesar de ter falar, né? Ele utiliza um aspecto do cinema. Então, grande parte das obras do Alan Moore, ele até fala que ele pensou escrever, não pensando no cinema, mas pensando no formato dos quadrinhos. Tanto que depois isso faz com que as obras dele fossem se tornassem incapazes de ser adaptadas para o cinema, porque é uma outra linguagem. Mas isso é a afirmação dele. Porque eu, como leitor, toda vez que eu leio o Watchmen, eu acho absolutamente cinematográfico. Mas eu acho que o que você está aqui colocando é uma ideia que é o seguinte, que é a ideia de movimento. Porque muita gente fala assim, não existe... o quadrinho é uma arte muito interessante, porque o quadrinho tem som e o quadrinho tem movimento. Então, quando a gente acha que as coisas que tem movimento, as linguagens artísticas que tem movimento e que tem som, são coisas que tem que emular diretamente, mas os quadrinhos têm som e tem movimento. Só que é uma questão meio que de simulacro, né? Sugerem e é construído. O herói é um cara que está ali confrontando algo. Por isso que ele é um herói, é um indivíduo que tem coragem, que vai confrontar algo. Só que o super-herói é um cara que tem superpoder. Então, a obrigação com responsabilidade seria bem maior. Não só maior, mas assim, você está entrando numa briga e você é poderoso e o outro é fraco. Muito mais fraco que você. Então essa briga já tá ganha. Então ele politiza esse negócio explicando assim, então o super-herói é a potência, os Estados Unidos, entendeu? Brigando com o pequeno, com os outros pequenos. Ou as superpotências, né? A União Soviética e os Estados Unidos. E aonde que vai? Então ele usa um quadrinho, um objeto que está sendo contado ali, entendeu? E ele amarra com um conceito. E o que você poderia dizer com relação às obras dele que foram para o cinema?
Você acha que condiz alguma coisa ou é absolutamente independente? Depende, né? A gente tem que... essa ideia de comparar o cinema com os quadrinhos, eu acho que é tão algo meio sem sentido, sem cabimento, né? Aham. Porque uma obra que ela é transposta para o cinema, já não é... já é uma coisa totalmente distinta, né? Isso. É uma tradução, seria. Eu acho que as traduções são bem mal feitas, né? Se for pensar Em bem. certos aspectos, as obras deles não vingaram muito bem no cinema. Ou então, por exemplo, pega o do Inferno, que é um trabalho de desconstrução da ideia que a sociedade faz do assassinato. Aí enfatiza Johnny Depp, né? Ou então um outro personagem, né? Do próprio Jack Stripador, que é o Ian Holm, né? Aí acontece que as obras elas não conseguem traduzir A profundidade a complexidade que a gente vê nos quadrinhos. Sim. Ele é um dos autores que eu acho que mais se estrepou mesmo, né? Com a questão dos contratos que ele fez ao longo do tempo, né? O que você quer dizer com se estrepou? Ele perdeu dinheiro ou isso não é? Porque isso você me pareceu que Eu acho que foi ingênuo em alguns aspectos, sabe? ingênuo. É igual Porque, pelo que o pouco que eu conheço, me parece que ele nunca deu muita importância no sentido, pra isso, assim. ele já brigou por dinheiro já. Já? Se vê entrevista dele, já brigou por dinheiro. E o Watchmen, por exemplo, Augusto, o contrato de Watchmen era o seguinte, que ele começou a fazer o trabalho dele todo na DC e foi um trabalho assim, que ele foi muito aclamado durante o trabalho dele. Não foi aclamado depois, durante a década de 80 ele foi muito aclamado. E aí a DC deu um salvo-conduto para ele fazer umas obras mais autorais, que surgiram, por exemplo, a Piada Mortal e o próprio Watchmen. Afinal, qual é o seu problema? O que transformou você no que é? E resgataram o V de Vingança para ele finalizar. Quando foi feito o contrato para fazer o Watchmen, ele exigiu que os direitos fossem dele, mas a DC deu uma condição, falou assim, ó, no Isso é uma contrato... obra teórica, né? Sobre o trabalho do Alan Moore, só pra gente ver que acaba pegando a questão do símbolo do Watchmen. Isso. Aí, quando ele fez o contrato de Watchmen, o contrato dizia o seguinte, que a primeira tiragem, durante a primeira tiragem da produção da história, os direitos ficariam com a DC. Após esgotada Essa a tiragem, os direitos iam passar para o Moore. Só que o que a DC fez? Ela pegou e reimprimiu constantemente. Toda vez que saiu os encadernados, ela reimprimia e não deixava esgotar. Todo ano foi feito isso. A briga, né, dos autores, por exemplo, do Superman, o que aconteceu com o Jack Kirby e vários outros. Então ele se sensibilizou muito e já tinha essa questão política. E aí, com esse esquema do Watchmen, parece que a coisa agravou. E aí ele tomou um partido de fato. E aí ele abandonou completamente a DC e começou a investir em trabalho autoral. Falando um pouco da cronologia dele como escritor e escritor de sucesso da carreira dele. Ele começa na 2000 AD inglesa. Ele começa com alguns trabalhos mais autorais. Tem até o Maxwell, Gato Mágico. Pegar, né? Tá, mas de editor independente na Inglaterra? Acho que é vinculado com uma... Esqueci o nome do editor. 2000 AD, as revistas eram a 2000 AD e a Warrior. Agora eu não sei qual que vem primeiro, que ele faz trabalho primeiro. Eu acho que é o Warrior, né? Que ele faz trabalho primeiro. Publicadas hoje nessas... propaganda do Halo Jones, gente. Mostra aí, ó. E vem aí vai o ser Halo relançado, Jones, ó. vai com Recomendação, cara. Muito bom o Halo Jones. Vocês podem encomendar comigo. Receba seus aplausos. Mas aí ele sai da Inglaterra, faz sucesso nos Estados Unidos, é reconhecido. Com o Monstro do Pântano, né? Pra galera sacar. É a primeira para outros projetos. E nessa aí que ele faz, a partir daí vem a chamada invasão britânica, que são os roteiristas, os desenhos vão para os Estados Unidos. Ele trabalha com a DC Comics primeiro. Depois ele faz um trabalho com a Marvel Comics, que é o Capitão Britânia. O Capitão Britânia Mas o Capitão Britânia era na época da 2000 AD. Sim, na época britânica, porque era a Marvel britânica. Tá, mas já eram direitos da Marvel. E depois ele envereda rompe com as editoras, com esse sistema que a gente já falou sobre isso. E começa a fase autoral. O seu trabalho autoral. Aí nós temos aqui alguns, ó, que é o Big Numbers. O Lost Girls, que é essa fase autoral que ele começa a iniciar na década de 90, né? O do Inferno também. Do Inferno, From Hell. O 1963, você tá? Boat to Life. Que é um dossiê sobre as atividades da CIA, né? Durante o século XX. Que aí foi feito um trabalho com o Instituto, né? O Instituto encomendou
as atividades, né? E é um trabalho que faz sobre teorias conspiratórias, né? E daí ele envereda muito mais para a literatura, sai um pouco dos quadrinhos. Tem a Voz do Fogo, né? Uhum. Que a Voz do Fogo já é aquela tentativa dele dar conta da questão da linguagem também, né? Da questão da própria cidade natal dele, né? Na Inglaterra. Então ela começa com um ponto de vista narrado por um homem pré-histórico, né? Aquela história é muito legal, né? né? O pessoal fica meio puto com ela, porque é uma história que usa uma linguagem. Ele tenta trabalhar com uma linguagem rudimentar, né, nessa história. Eu acho muito interessante. É uma história que, assim, eu acho assim, quem já leu, por exemplo, Guimarães Rosa, que é um cara que também trabalha muito com a linguagem. Qual que pra você foi a obra máxima dele, assim, que você falou, pô, essa fechou? Você consegue perceber isso ou continua dentro daquela lógica que é sempre uma obra gigante, uma obra só, mas é tudo junto? Tem isso, mas tem algumas obras que eu acho bem interessante, pelo menos a proposta. Eu acho a Liga Extraordinária fenomenal, pelo menos para quem gosta de literatura fantástica, né? Eu acho que aí tá São 3, né? Tem vários. Na verdade, ele está tentando criar a atmosfera histórica e literária de cada período, né? Ah, sim. Porque é um trabalho de reflexão sobre a literatura, né? Então eu acho que é um trabalho muito interessante desse ponto de vista. Eu não vou falar dos cânones da DC, porque é indicação de todo mundo. Watchmen, Monstros do Pântano, principalmente, e V de Vingança. Mas eu vou falar de obras que são menos conhecidas. Eu recomendo demais, por exemplo, o Do Inferno, cara. Eu acho que o Do Inferno, quando eu li, Caiu o queixo, né? É uma obra que mexeu muito comigo, assim. Eu acho uma obra espetacular. Bom, gente, então valeu. Mais uma vez a Confraria dos Canários agradece a atenção de todos. Clica aí no curtir. A gente está fazendo isso aqui de forma bem tranquila, bem informal. Na Banca Nona Arte, no campus da UFMG, Portão 1. Tá todo mundo convidado. E de forma digital, dá um ok aí para todo mundo. Ok, obrigado. Galo doido.